Neste exato momento, qualquer criança de, sei lá, 10 anos, com acesso a um smartphone, consegue entrar nos cantos mais obscuros da internet. Com certeza. A internet inteira na palma da mão, sem filtro nenhum. Exato. E a única barreira de segurança, tipo, a única coisa que fica entre essa criança e um mundo de algoritmos super predatórios é uma pergunta na tela. Aquela incrivelmente ingênua, sabe? Aquela que diz, em que ano ocorreu o seu nascimento? O clássico teatro de segurança. É o sistema de verificação mais frágil já inventado. Nossa, total. A resposta, na esmagadora maioria das vezes, é uma mentira conveniente. Basta rolar a tela até o ano de 1990 e, num passe de mágica, o sistema abre todas as portas. É algo que a sociedade inteira aceitou como normal durante décadas, né? Pois é. As gigantes da tecnologia construíram impérios inteiros em cima dessa brecha. A lógica deles sempre foi fechar os olhos, aceitar a data falsa e, claro, coletar a maior quantidade de dados possível. Uhum. Mas, olha, esse cenário de terra sem lei tem uma data exata para acabar aqui no território nacional. Tem mesmo. O relógio está correndo e a razão de estarmos debruçados sobre essa imersão hoje, dia 12 de março de 2026, é que a internet brasileira está a exatos 5 dias de passar por um reinício arquitetônico forçado. E radical, diga-se de passagem. Muito radical. No dia 17 de março, entra em vigor o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A famosa Lei número 15.211, essa mesma, que inclusive foi recentemente ajustada para ter aplicabilidade imediata. E assim, para quem nos ouve, não estamos falando de um manual de boas práticas ou uma sugestão amigável para o Vale do Silício. De jeito nenhum. É uma legislação pesada. Exatamente. Uma lei que torna aquela velha mentira sobre a data de nascimento não apenas obsoleta, mas ilegal. E exige uma reengenharia completa de como os aplicativos funcionam na base. A nossa missão aqui hoje é entender o impacto monumental disso. Decifrar como essa mudança mexe nos códigos, no modelo de negócios das redes e na rotina das famílias, né? Isso, queremos mergulhar fundo no que muda na prática para quem tem telas em casa. Ok, vamos desempacotar isso? Bom, o ponto de partida para entender a magnitude dessa transformação é olhar para quem de fato precisa obedecer a essas regras. Quem está na mira da lei. Provável. Acesso provável. Como isso funciona na prática? Funciona assim qualquer serviço digital, seja um jogo eletrônico complexo de tiro, uma rede social de vídeos curtos, um sistema operacional ou uma loja de aplicativos que tenha a probabilidade de ser acessado por menores de 18 anos. No Brasil, está automaticamente sob essa jurisdição. Ou seja, não importa se os servidores da empresa estão na Califórnia, na Europa, na Ásia. Não importa. Se uma criança brasileira consegue acessar e o conteúdo tem atratividade, a lei se aplica, sem exceção. E eu acho essa abrangência brilhante porque, reconhece uma verdade inegável. As crianças e os adolescentes não estão restritos aos espaços rotulados como infantis. Eles habitam as mesmas redes sociais e jogam os mesmos jogos que o público adulto. Com certeza. Eles estão em todo lugar na rede. Por isso que a exigência central dessa nova legislação gira em torno de algo chamado privacidade desde a concepção. E para quem está acompanhando a nossa análise, visualizar isso de forma mais clara, é tipo comprar um carro 0 quilômetro. Boa analogia. Historicamente, a internet entregava esse carro com um motor potente, sem cinto de segurança e com as portas destravadas. E eles meio que esperavam que os pais lessem um manual de 300 páginas em outro idioma para descobrir como instalar um limitador de velocidade, sabe? Para proteger os filhos inexperientes. Exato. Freios, travas. O que a lei diz agora é que o carro já precisa sair da concessionária de fábrica no modo mais seguro possível. A segurança máxima é a configuração padrão. É o novo normal. Se houver o desejo de desativar essas travas, aí sim será necessário um esforço ativo, consciente e, na maioria das vezes, restrito aos adultos. Mas me diz uma coisa, os engenheiros dessas empresas devem estar arrancando os cabelos, né? Estão. A sua analogia ilustra perfeitamente a dor de cabeça colossal que isso está causando nos departamentos de engenharia lá fora. É só pensar em como o ecossistema digital foi construído até hoje.
A arquitetura básica sempre foi baseada na coleta irrestrita. Puxar tudo que der. Isso. O aplicativo nasce para sugar localização, tempo de tela, cliques, contatos. E só depois os advogados da empresa tentam encaixar isso em alguma política de privacidade confusa. O estatuto inverte essa lógica por completo. Ira de cabeça para baixo. A exigência de proteção por padrão significa reescrever milhões de linhas de código. As plataformas agora precisam construir um ambiente digital paralelo, um verdadeiro jardim murado com as portas trancadas por padrão, garantindo o maior nível de restrição possível para os dados pessoais desses usuários específicos. E isso nos leva diretamente ao maior desafio prático dessa história toda, na minha opinião. Qual seria? O grande obstáculo técnico de descobrir quem está do outro lado da tela. Ah, verificação de idade. Sim, porque no papel a ideia de proteção máxima e privacidade por padrão soa maravilhosa. Mas como o aplicativo de vídeos ou o jogo online vai saber que quem está segurando o aparelho é um adolescente de 14 anos e não um adulto de 40? Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas é? Se o velho botão de sim, eu tenho mais de 18 anos, perdeu a validade jurídica, como o sistema descobre a verdade sem exigir que cada pessoa mande uma foto de um documento de identidade com firma reconhecida para abrir uma conta? Porque isso, convenhamos, criaria um pesadelo de privacidade para a população inteira. Um pesadelo absoluto. O que é fascinante aqui é como a lei resolveu esse dilema. Ela tirou o peso das costas de um único aplicativo e obrigou toda a infraestrutura de tecnologia a conversar entre si. Ah, então é um esforço conjunto. Exato. A lei diz no artigo 9º que a autodeclaração está proibida. A solução técnica exigida passa pelas lojas de aplicativos e pelos sistemas operacionais dos celulares, os verdadeiros donos do ecossistema. Pense neles como segurança na porta de uma casa noturna. Adoro essas analogias. Fica mais fácil de entender, né? Então, em vez de a rede social pedir a identidade do usuário a cada login, o sistema operacional do celular, que provavelmente já possui os dados reais de cobrança do cartão de crédito da família ou o cadastro principal, faz essa verificação de forma segura. Certo. Em seguida, ele gera o que a lei chama de sinal de idade e envia isso para o aplicativo por meio de uma interface de programação, uma API. Ou seja, o segurança olha a identidade na porta, vira para o garçom lá dentro e diz apenas: pode servir refrigerante para essa pessoa, ela é menor de idade. O segurança não passa o nome completo, o endereço ou a foto. É apenas um sinal, um sim ou não criptografado. Exatamente isso. É o que chamamos de princípio da minimização. A rede social não recebe um dossiê completo, apenas a confirmação da faixa etária. E tem um detalhe no artigo 24 que muda a dinâmica familiar profundamente. Rosa. Para usuários com até 16 anos de idade, o acesso a redes sociais não poderá ser isolado. As contas desses adolescentes terão que ser obrigatoriamente vinculadas à conta de um responsável legal. Uau! Contas vinculadas por lei. Mas assim, vamos ser realistas por um momento. Vamos. Adolescentes são incrivelmente ágeis e criativos com tecnologia. Se o objetivo é burlar as regras, eles encontram um caminho. Uma exigência de vincular contas e usar o sistema operacional não pode ser facilmente contornada com o uso daquelas redes virtuais privadas, as famosas VPNs. É um ponto válido. Ou simplesmente usando um aparelho celular antigo dos pais que já está logado em uma conta de adulto. Quão à prova de balas é esse ecossistema na prática? Sendo bem sincero, essa é a grande vulnerabilidade de qualquer sistema de controle. Nenhum mecanismo técnico é 100% infalível contra um adolescente muito determinado usando o celular do pai, logado como adulto. Não tem como barrar totalmente. Mas a questão é que a lei não exige perfeição mágica, ela exige mitigação arquitetônica profunda. As plataformas terão que usar inteligência artificial para analisar padrões de uso. Como assim, padrões de uso? Imagina que uma conta registrada como sendo de um homem de 45 anos passa 5 horas por dia assistindo apenas a tutoriais de maquiagem para adolescentes e jogando títulos infantis no meio da tarde. Ah, o algoritmo vai perceber que algo não bate. Exato. O sistema precisa sinalizar uma anomalia e exigir uma reautenticação de idade. É uma camada de fricção.
O objetivo é tornar a burla tão complexa e trabalhosa que a esmagadora maioria simplesmente usará a plataforma dentro das regras de proteção. Entendi. Só que isso levanta um alerta gigantesco para mim sobre a questão dos dados. Qual o alerta? Se empresas como Apple e Google e as próprias redes sociais agora terão essa infraestrutura massiva de rastreamento etário trocando sinais constantemente, elas estarão sentadas em uma mina de ouro. Ah, sem dúvida. Saber com precisão matemática quem é adolescente, a idade exata e onde mora é o sonho de qualquer agência de publicidade. Como impedir que essa verificação de idade se transforme em uma nova ferramenta de vigilância de marketing hiperdirecionado? A legislação antecipou esse pesadelo. Eles construíram um muro de contenção impenetrável ao redor desses dados específicos de verificação. Uma barreira legal. Isso. Os dados coletados para aferir a idade só podem existir para essa única função. A empresa não pode armazená-los a longo prazo, não pode cruzar essas informações com bancos de dados de consumo, não pode treinar algoritmos de vendas com eles. E muito menos comercializar. Definitivamente não pode comercializar. É uma via de mão única, verificou, descartou. E as amarras ao que o Vale do Silício pode fazer não param na verificação. Tem mais. Muito mais. Quando o sistema confirma que é uma criança ou adolescente do outro lado da tela, o modelo tradicional de ganhar dinheiro com a internet simplesmente desmorona. E por quê? O que acontece com a publicidade, por exemplo? A lei proíbe categoricamente qualquer tipo de perfilamento comportamental para direcionar anúncios a esse público. Também proíbe monetizar ou impulsionar conteúdos que erotizem crianças. Na prática, significa que a máquina parou de observar para vender. Aquele rastreamento invisível? É. Quem nos ouve sabe quando o algoritmo percebe que o usuário assistiu a 3 vídeos seguidos sobre tênis de corrida, analisou o tempo que os olhos ficaram parados na tela, cruzou isso com a geolocalização e... E no minuto seguinte bombardeia o feed com propagandas de artigos esportivos tentando gerar uma compra por impulso. Exatamente isso. Todo esse rastreamento que mapeia os desejos e as vulnerabilidades do usuário está completamente banido para menores de 18 anos. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Especialmente quando a gente olha para a indústria de entretenimento digital e de jogos eletrônicos. Porque as proibições vão muito além de anúncios de tênis. Verdade. Os jogos entram com força na mira da lei. Existe uma restrição direta ao que podemos chamar de cassino digital. O artigo 20 dessa nova regra proíbe totalmente a inclusão das chamadas caixas de recompensa ou loot boxes em jogos direcionados ou com acesso provável por crianças. E para quem não está familiarizado com a engenharia por trás disso, colocar uma loot box em um jogo é literalmente como instalar uma máquina caça-níqueis de cassino cheia de luzes piscantes e sons hipnóticos bem no meio de um parquinho infantil. A comparação é forte, mas muito precisa. E os mecanismos psicológicos são exatamente os mesmos de um cassino de Las Vegas. Exatamente. O jogador usa dinheiro real da família para comprar uma moeda virtual fantástica, tipo diamantes mágicos. E isso já serve para desconectar o cérebro da dor psicológica de gastar dinheiro de verdade. É o primeiro passo da armadilha. Aí, a criança usa esses diamantes para abrir uma caixa misteriosa no jogo. Pode ser que ganhe um item super raro e valioso, que vai dar status perante os amigos, ou pode ganhar um item completamente inútil. É o famoso princípio da recompensa variável. O cérebro recebe uma descarga gigantesca de dopamina com a antecipação de abrir a caixa, independentemente do resultado final. E a indústria tem argumentado por anos que isso são apenas, sei lá, brinquedos surpresa virtuais. Sim, tentam suavizar. Mas o legislador olhou para isso e disse, não. Nós sabemos exatamente quais gatilhos de vício vocês estão apertando. A lei simplesmente baniu esse modelo predatório que causa danos financeiros imensos às famílias e promove o uso compulsivo. Isso me deixa mais tranquila. E essa intervenção no design do jogo é crucial. A lei expressamente obriga as empresas a adotarem configurações que evitem o uso compulsivo em seus produtos. Fica claro o reconhecimento de que o engajamento infinito não é um acidente de percurso, né? É de propósito. Totalmente de propósito. É uma métrica de sucesso desenhada milimetricamente para manter os olhos vulneráveis grudados na tela. Com a proibição dessas táticas predatórias e da publicidade direcionada, o poder financeiro das plataformas sobre as crianças é duramente copiado.
perdem a principal fonte de renda com esse público. Exato. Mas, ao mesmo tempo, a legislação precisa devolver o controle prático para dentro das casas, para as mãos de quem realmente convive com essas crianças. E é aí que entra um verdadeiro arsenal de supervisão exigido para as famílias no artigo 17. E, convenhamos, não pode ser uma ferramenta de enfeite. A lei é clara ao exigir mecanismos de supervisão parental que sejam genuinamente acessíveis. Os pais precisarão ter o poder de visualizar o tempo de tela real. Bloquear compras em aplicativos de forma absoluta. Sim. Restringir quem pode enviar mensagens para a criança, identificando inclusive quais perfis são de adultos, e controlar o compartilhamento da geolocalização em tempo real. É bastante controle. Mas tem um detalhe na formulação das regras que para mim ataca o cerne da malícia no design de interfaces, que é a proibição frontal dos chamados dark patterns, ou padrões obscuros. Os padrões obscuros são talvez a tática mais insidiosa do design moderno na internet. São terríveis. Para dar um exemplo prático de como isso funciona para os nossos ouvintes, imagine tentar desativar o rastreamento de localização do seu filho no aplicativo. O app mostra um botão verde, enorme, brilhante e pulsante dizendo manter proteção e continuar. Enquanto a opção real de restringir... A opção de realmente restringir a localização é um texto cinza minúsculo, quase invisível, escondido no canto inferior esquerdo da tela. E ainda por cima escrito de uma forma confusa, tipo, não desejo não desativar a restrição. O objetivo é induzir o usuário ao erro pelo cansaço visual. Exatamente. Confundir para vencer. E o novo marco legal torna essa manipulação de interface totalmente legal. O design das opções de segurança deve ser neutro e, claro, sem tentar forçar a barra para que a família desista de configurar as travas de proteção. Um alívio. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, fica evidente que não estamos falando apenas de dar algumas opções a mais no menu de configurações para os pais. O legislador entendeu que a arquitetura da internet precisa ser alterada da sua essência focada no vício para uma essência focada na saúde mental. Uma mudança de paradigma. Sim, por isso que recursos de interface que estendem artificialmente o tempo de uso também estão na mira. Sabe a reprodução automática, o famoso autoplay, que inicia o próximo vídeo antes mesmo de o usuário decidir se quer continuar assistindo? Sei muito bem. Ou a rolagem infinita, onde a página simplesmente nunca chega ao fim? Esses recursos perdem o espaço livre. O objetivo é criar pontos de parada naturais para que a criança ou adolescente tenha que tomar uma decisão consciente de continuar. Em vez de ser sugado por um buraco negro de engajamento infinito. Perfeito. Sinceramente, ao ler sobre o banimento da reprodução automática e da rolagem infinita para proteger os mais jovens do cansaço mental, é impossível não sentir uma certa inveja. Ah, eu te entendo. Como adultos, também somos vítimas dessas armadilhas diárias. É muito fácil perder horas preciosas da noite sendo engolido pelo algoritmo de uma rede social de vídeos curtos. Mas, voltando à aplicação dessas regras fantásticas, a história da regulação tecnológica nos mostra algo preocupante. O Vale do Silício gosta de testar os limites. Gosta muito. Eles têm uma tendência forte de ignorar leis locais até que o custo de ignorá-las seja maior do que o custo de obedecê-las. E uma mudança arquitetônica desse tamanho custa rios de dinheiro, o que impede as plataformas de simplesmente fingirem que estão cumprindo a lei, encontrarem brechas jurídicas infinitas e manterem as máquinas de engajamento funcionando em segundo plano. É uma preocupação legítima. Mas o que impede são as garras financeiras severas previstas no texto. As sanções não são aquelas advertências simbólicas que as empresas colocam na planilha de custos e seguem a vida. São multas pesadas. Muito. O descumprimento pode gerar multas que chegam a incríveis 10% do faturamento bruto de todo o grupo econômico no Brasil no ano anterior. Caramba! 10% é muita coisa. E se a empresa não tiver faturamento registrado no país, a multa pode bater o teto de 50 milhões de reais por cada infração cometida. Fiquei chocada. E para onde vai esse dinheiro todo? Esses valores milionários não vão se perder na burocracia do Estado.
Eles serão diretamente repassados para o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente durante os próximos 5 anos, financiando diretamente políticas públicas de proteção. 10% do faturamento de um conglomerado global é o tipo de linguagem que faz os acionistas e o conselho de administração acordarem suando frio no meio da noite. Com certeza, bate onde dói mais, no bolso. Mas e aquelas empresas estrangeiras que operam em paraísos fiscais, que não têm escritórios no Brasil e acham que a jurisdição simplesmente não as alcança? A lei vai deixar essas empresas impunes? De forma alguma, a legislação obriga que qualquer provedor estrangeiro mantenha um representante legal no país. Alguém com plenos poderes para receber intimações e responder judicialmente. E se eles não nomearem ninguém? Se uma plataforma decidir que vai simplesmente ignorar as autoridades brasileiras, a resposta pode ser o bloqueio direto. O judiciário e a autoridade administrativa ganham o poder de notificar as empresas de telecomunicações e os provedores de internet para suspenderem totalmente o tráfego de dados do aplicativo infrator no Brasil. Nossa, ele simplesmente sai do ar para todo mundo. Sai do ar. E essa força de ação se aplica também ao conteúdo mais nefasto na rede. Há uma obrigação expressa pelo Marco Civil de remover imediatamente e independentemente de ordem judicial qualquer material que envolva exploração, abuso sexual ou aliciamento infantil. Agir rápido é fundamental nesses casos. E retendo os dados para que a polícia possa rastrear os criminosos logo em seguida. Então, o que tudo isso significa? Há uma pressão legal pesadíssima para a remoção rápida de postagens e um incentivo muito forte para denúncias. Uma mente um pouco mais cética pode olhar para isso e ver uma ferramenta que pode ser facilmente transformada em uma arma, sabe? O risco da moderação virar censura. Exato. Dar tanto poder para derrubar conteúdo sem necessidade da análise de um juiz não poderia gerar um efeito colateral, devastador? Não corremos o risco de ver uma onda de censura online onde grupos organizados usam denúncias falsas em massa para silenciar pessoas com as quais não concordam, tudo sob a justificativa nobre de proteger as crianças. Essa é, historicamente, a linha mais tênue em qualquer tentativa de regular o que circula na internet. O risco do silenciamento e do uso de milícias digitais para derrubar perfis adversários é muito real. Mas, ciente disso, a legislação criou contrapesos importantes nos artigos 32 e 33. Quais seriam esses contrapesos? As plataformas são obrigadas a criar mecanismos inteligentes para detectar o que a lei chama de uso abusivo dos instrumentos de denúncia. O sistema precisa saber diferenciar uma preocupação legítima de pais e responsáveis de um ataque coordenado de bots ou de trolls da internet. E se pegarem alguém fazendo denúncia falsa de propósito? Aí o jogo vira. Os usuários que forem flagrados fazendo denúncias falsas ou levianas de forma reincidente estão sujeitos a punições severas dentro da própria plataforma, punições que vão desde a suspensão temporária até o banimento definitivo de suas contas. Bom, isso já dá uma freada na má intenção. E há garantias no texto sobre não transformar a internet em uma grande prisão vigiada, certo? Porque para monitorar tudo isso, a empresa não pode simplesmente ler todas as mensagens de todo mundo. Precisamente. Há uma cláusula muito importante determinando que nenhum regulamento pode autorizar a criação de mecanismos de vigilância massiva, genérica ou indiscriminada. Um alívio ouvir isso. É. A intenção explícita indica fina e extremamente delicada. Muito delicada. A teoria é excelente na tentativa de equilibrar a proteção implacável aos vulneráveis com a garantia fundamental da liberdade de expressão. Mas o verdadeiro teste de fogo será observar como os algoritmos de moderação vão aplicar isso na complexidade caótica do mundo real a partir da próxima semana. O mundo real sempre traz surpresas. E tem um detalhe: esse impacto não vai ficar restrito aos servidores na nuvem ou escondido em linhas de código invisíveis. O mundo físico, palpável, também vai ser alterado por essa lei. Verdade. A mudança chega nas prateleiras das lojas. Sim, a regulamentação exige que as embalagens de equipamentos eletrônicos de uso pessoal, as caixas de smartphones, de tablets, os videogames, passem a vir com alertas visíveis colados na caixa em língua portuguesa, avisando sobre os riscos do acesso a conteúdos inadequados e reforçando a importância do controle parental. Vai ser impossível não ver.
Exato. A experiência de comprar um eletrônico, criar uma conta de e-mail e navegar nas primeiras telas vai mudar radicalmente para todo mundo, inclusive para quem não tem nenhuma criança em casa. O ecossistema inteiro da internet no Brasil precisa se reorganizar ao redor dessa nova gravidade. Isso levanta uma questão importante sobre a cultura digital que construímos até aqui. Conta mais. A mudança técnica exigida para os próximos dias é imensa. O Vale do Silício terá que trabalhar em uma velocidade impressionante para readequar o mercado brasileiro. Porém, a eficácia profunda dessas regras não dependerá apenas da fiscalização rigorosa do Estado e das multas astronômicas. Depende da gente também. Exato. A lei fornece uma ferramenta poderosa, uma arquitetura de proteção impecável, mas a chave a longo prazo está na educação digital. Os adultos responsáveis precisaram entender esses novos painéis de controle e se engajar ativamente. A tecnologia, por si só, apenas cria os muros. A sociedade é quem precisa patrulhar o jardim. Resumiu perfeitamente. Foi absolutamente vital desempacotar as engrenagens e as linhas de código por trás dessa mudança histórica de hoje. Nós vimos como a privacidade por padrão, as APIs de verificação de idade e o banimento dos padrões obscuros e do cassino digital prometem redefinir o que significa estar online no Brasil. É um marco sem precedente. É sim. E para finalizar a nossa análise aprofundada, a reflexão que fica para quem acompanhou essa imersão é a seguinte: o Estado e a sociedade estão forçando a tecnologia a construir, a muito custo, um ambiente digital incrivelmente superior para os menores de 18 anos. Um ambiente mais seguro e focado na saúde. Isso. Um ambiente limpo de táticas predatórias, sem coleta de dados invisível, sem anúncios manipuladores que mapeiam as nossas emoções e livre daquelas armadilhas da reprodução automática que sugam nossas preciosas horas de sono. Ao ver esse esforço massivo para garantir uma internet silenciosa, respeitosa e pautada no bem-estar mental, a grande pergunta é: quanto tempo levará para que os próprios adultos, exaustos pela economia da atenção, percebam o valor dessa calmaria e comecem a exigir essa exata mesma internet segura e sem algoritmos de vício para si mesmos? É um pensamento muito provocativo. Quem não ia querer uma internet assim, né? Pois é. O padrão de fábrica está mudando e talvez todos nós estejamos precisando de uma atualização. Fica a reflexão para quem nos ouve. Nós continuaremos acompanhando as ondas de choque dessa mudança que chega no dia 17. Até o nosso próximo mergulho nos documentos. É a próxima, pessoal.